Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo realmente bastante importante sobre as questões do complexo rodoviário do litoral do Paraná. Muito se questiona quando eu faço os vídeos referente às obras da ponte de Guaratuba. Dois questionamentos são os mais pertinentes, isso vem desde lá de 2022, tá pessoal? O primeiro é, em relação aos caminhões, eu já falei para vocês que, de acordo com as audiências públicas, não poderão passar caminhões acima de 26 toneladas. E a outra coisa é que também tem aí as questões em relação ao pedágio. Não serão permitidos pedágios. E para falar sobre o complexo rodoviário do litoral do Paraná, antes de mais nada, é bom que a gente veja que, de acordo com as audiências públicas, e agora eu recortei trechos delas e vou passar aqui para vocês das perguntas que foram feitas naquela ocasião, lá em 2022, e vou mostrar aqui para vocês. Então, começando primeiro pela questão do transporte de veículos pesados. Olha só o que foi dito pelas autoridades ali presentes na audiência pública sobre essas questões em relação à restrição e também sobre as questões de pedágio. Já já a gente volta. O Rodrigo pergunta, existe previsão de restrição do tráfego pesado de caminhões para evitar que Guaratuba se transforme em uma cidade de passagem? Foi assinado um memorando de intenções com o Ministério Público do Estado do Paraná, em que, sim, haverá uma restrição, e essa restrição ela vai ser associada à implantação de uma sinalização ostensiva de trânsito, associada à operação de trânsito policial. Então, sim, nós teremos uma restrição. Essa restrição inicialmente vai ser a mesma restrição que nós temos hoje no ferryboat, que é o limite de 26 toneladas, e estamos estudando também a possibilidade de reduzir os caminhões com mais de 3 eixos, né, que trafegam mesmo vazios. Então isso tudo, no momento do estudo de tráfego, na elaboração do projeto executivo, isso tudo, todas essas decisões serão definidas. Então a questão da logística, né, a logística regional, ela não será alterada. Então essas grandes distâncias, deslocamento de carga de maior porte, ela não será alterada, né, por próprios condicionantes da ponte. Então a carga que passa hoje no ferryboat, ela continuará passando na ponte, né, não é previsto um aumento de tipologia de carga. Então essa logística ela não será alterada. Mas a logística, essa intramunicipal aqui, que acontece entre Matinhos e Guaratuba, ela terá sim uma significativa redução de tempo de viagem, né? No pico da manhã, cerca de 54% menos tempo para se fazer a travessia entre Matinhos e Guaratuba. E no pico da tarde, 44% menor o tempo de travessia com a implementação da ponte. Então, realmente, né, nos estudos de tráfego, a gente identificou essas grandes potencialidades, melhorias no fluxo entre os dois municípios. A ponte ela vai ser pedagiada, e se ela for pedagiada, qual que é a justificativa para esse pedágio? Obrigado. Bom, não há nenhum tipo de previsão para cobrança de pedágio após a construção da obra da ponte. Hoje o que existe é a cabine de cobrança do bilhete do ferryboat. Só, tá? Sim, só isso, mais nada. Mas não tem nenhum tipo de previsão. Em que pese, haja uma previsão na Constituição do Estado do Paraná de que a ponte vai ser construída e pedagiada. Tá? Então acho que era importante, né? Isso foi a visão do legislador lá em quando foi publicada a Constituição aqui do Estado do Paraná. 89, então veja, possivelmente, não sei se há necessidade de fazer uma alteração já foi feita, né? Então, por favor, o secretário pudesse falar no microfone, né? Porque depois não pega a degravação. Obrigado. O que havia previsto na Constituição do Estado do Paraná é que a ponte deveria ser construída através de uma empresa concessionária, obrigatoriamente. Isso teve que ser revogado por interesse do Estado, dizendo o seguinte, não, quem vai construir a ponte vai ser o Estado do Paraná com recurso próprio, sem que haja pedágio futuro. Bom, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo essa questão. Não poderão passar caminhões acima de 26 toneladas pela ponte de Guaratuba. Deu para entender ou quer que eu desenhe? Fica aí essa resposta. Dito isso, também que não haverá pedágio. A Constituição do Estado do Paraná de 89 foi alterada para isso. Essa alteração aconteceu lá na Alep e não há o que se questionar em relação mais a isso. Não haverá pedágio. Deu para entender ou quer que eu desenhe também? Duas questões pacificadas, resolvidas e colocamos uma pedra em cima disso. Agora vem a pergunta. Douglas, que negócio é esse de complexo rodoviário que vai ter aí no litoral do Paraná? Então isso é recente, ok, pessoal? Eu sei disso já tem pelo menos aí uns 6 meses, eu sei que está acontecendo um estudo e eu vou mostrar aqui para vocês algumas informações do que consta lá no portal do Transparência, e para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou passar rápido sobre essas questões, mostrar para vocês as PRs que serão envolvidas, são 10 PRs envolvidas e também são 3 BRs, ou seja, rodovias federais que serão envolvidas nesse projeto, ok? A questão
do EVTEA, que foi aberto aí, é um termo de referência sobre o desenvolvimento. Isso daqui é da Secretaria do Estado de Infraestrutura e Logística. Então é a elaboração desse estudo de viabilidade técnica, socioeconômica, ambiental e jurídica, que é o tal do EVTEA, tracinho J. Esse termo de referência visa estabelecer normas e critérios a serem observados no processo licitatório e para a elaboração de estudos de viabilidade técnica, que eu já mencionei aí para vocês. Esse é o objeto disso. Aqui consta, né, a questão da descrição do objetivo, que é principalmente em relação ao trecho 2 de tudo isso que eu irei mostrar aqui para vocês, né, desse estudo que vai ser desenvolvido, que é justamente a ligação das PRs aqui do litoral do Paraná com essas 3 rodovias federais para também escoamento do tráfego de caminhões pesados em relação ao porto. Mas não é só para a questão do porto, é para a questão de logística e tráfego de maneira geral para todo mundo que frequenta aqui a região do litoral do Paraná. Então esse trecho 2 aí, que é justamente a ligação, né, entre a BR-277 e a 376, também por consequência, lógico, a 101 ali de Santa Catarina. Então, é próxima aí a divisa de Paraná com Santa Catarina, com aproximadamente 62 quilômetros de extensão. Guardem aí esse número, que é bastante importante, porque essa quilometragem aí, que provavelmente vai ser ligada, eu vou mostrar para vocês onde provavelmente será esse trecho. Justamente a motivação, obviamente, que é por conta da necessidade, é da implantação de novas vias alternativas a já existentes, visando atender a demanda atual e futura e melhorar aí o acesso aos portos, aos municípios do litoral do Paraná e a integração do estado do Paraná com os estados de Santa Catarina e São Paulo. Obviamente que é Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. E aqui é justamente um trecho ali em relação a essa licitação, que é a malha rodoviária do litoral do Paraná é constituída por 3 rodovias federais que promovem os principais acessos, que são a BR-277, a 376, a 116 e 10 rodovias estaduais que ligam as rodovias federais aos municípios do litoral, que é a 340, 405, PR, né? 407, 408, 410, 11, 12, 508, que é Alexandre Matinhos, 804, 808, conforme a figura número 1, que na verdade, essa figura número 1 ela não ficou com uma resolução tão boa, então eu resolvi colocar aqui outras imagens para vocês, eu vou mostrar na sequência, tá bom? Aqui o valor dessa licitação, quanto que vai custar esse estudo? R$3.984.000? Não, isso daqui é a abertura, só que o prazo é exatamente de 15 meses, conforme consta aí nesse orçamento e referencial de preços. E mostrando aqui uma parte do edital, a abertura foi lá no dia 3 de fevereiro de 2025, a um valor máximo de R$3.984.000. Não fechou nesse valor. Douglas, quanto que custou então esse estudo? Custou exatamente R$3.122.000, tá bom? Esse daqui é o valor que custou. E a empresa que venceu para fazer aí desenvolver esse estudo é a ProSul Projetos Supervisão e Planejamento Limitada. Tá bom, pessoal? Então, tem aí a empresa que ganhou o valor desse estudo, que vai custar para esses 151 quilômetros de extensão em relação a tudo isso que vai ser desenvolvido, e também não é desenvolvido, feito novas ruas do zero, tá, pessoal? Obviamente tem situações ali que serão estudadas para ser melhoradas apenas, tá bom? Então o projeto, os estudos em relação à elaboração desse projeto já está correndo, porque já temos aí a vencedora, que é a ProSul. Provavelmente até o final de 2026 é possível que esses estudos estejam concluídos e também sejam aí divulgados, quem sabe aí com já os estudos ambientais, depois, que é o que vem, né, em decorrência disso, né? Vem aí o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto de Meio Ambiente também. E, obviamente, que depois as licenças, né? Licença prévia, licença de instalação, que daí é a execução das obras em si, e depois a licença de operação. Mas, enfim, é um processo integrado, provavelmente de licitação, se caso for para frente esse negócio, eu espero que vá, para resolver essa questão em relação a esse escoamento do tráfego, tanto de caminhões pesados, quanto para melhoria em relação à nossa região aqui. Mostrando aqui de maneira bem rápida para vocês essas PRs, o que ela liga ao quê. Então, iniciando aqui pela 340, ali na região de Antonina, a próxima é a 405, também perto da região de Antonina, até porque ela faz ligação com a 340. Depois vem a PR 407, aliás, de Pontal do Paraná até a 277, ali na região de Paranaguá. Posteriormente vem aí a PR
408, região de Antonina também, enfim, todo aquele eixo ali. Posteriormente vem a PR 410, que faz aí as ligações com a 116, ou seja, que leva a São Paulo. A próxima é a PR 411, que está bem próxima ali da 408 e também da 410. E depois a 412, que é a mais famosa, que está em duplicação de Matinhos à Praia de Leste, que passa e também será duplicada ali de Guaratuba, que faz a ligação com a SC 107, que daí aí já é de Santa Catarina, enfim, mas é o governo do Paraná que vai custear isso por conta de um acordo. A próxima é a 508, que é a famosa Alexandra Matinhos, né, região de Paranaguá, passando ali pelo meio de Matinhos. A outra, que daí é um trecho bem pequeno, que é a PR 804, né, que liga aí depois a 408, enfim, região ali próxima a Morretes. E por fim, esses 62 quilômetros de estudos que vai fazer a ligação da 277 com a 376 é justamente entre essas regiões aqui. Entretanto, aí que mora a problemática da questão, justamente por conta de impacto ambiental. Não dá para fazer um negócio em linha reta. Tem morros ali, tem situações em relação a rios, enfim, não dá para ser desse jeito. E a partir daí que eu vou mostrar a minha tela aqui para vocês agora, para a gente analisar algumas dessas questões, ok? Então aqui é o seguinte, pessoal, estamos aqui com as imagens do Google Earth, vemos aí a região de Paranaguá, aqui é o porto, aqui é a BR-277, aqui em cima é a 116, se eu não estou enganado, ó, a 116, linha verde, né? E aqui a 376, que daí ela começa aqui a 376, chega na região de Garuva, e depois faz a ligação com a 101. Então é mencionada a 101, a 376, a 116, que liga aí a São Paulo, entendeu? Então a problemática é justamente nessa região, entre o porto de Paranaguá, que é ligado pela 277, para chegar até a 376, que daí liga ao estado de Santa Catarina. Como não pode, e já ficou pacificado isso aqui, as questões em relação a tráfego pesado de caminhões que não pode passar pelo meio da cidade de Matinhos nem de Guaratuba, pela ponte, porque a limitação é de 26 toneladas, isso já foi pacificado, como eu disse. Então, resta aí a solução de o que será feito, qual que é a solução e o que será proposto para resolver esse problema. Então, alguma coisa tem que ser feita. Então, é justamente que esse estudo vai desenvolver aí para essa ligação da 277 com a 376. E aqui nessa região, que é aqueles 62 quilômetros que eu falei para vocês guardarem na cabeça, eu acho que vai ser justamente aqui, nessa região próxima à entrada que leva até a cidade ali de Morretes, tá? Então tem uma entrada que ela começa na 277, pode ser tanto aqui mais próximo à PR-408, quanto um pouco mais para cima ali, né, da 804, mas tem duas entradas aqui que já estão com vias abertas, e essas vias abertas, se a gente seguir o caminho delas, vai ligar justamente até a região de Garuva, que, por consequência, liga a região da 376. Então, essa daqui é uma das soluções que eu acho que serão... Acho não, né? Eu tenho certeza absoluta que serão estudados aí no EVTEA, que está aí a um custo de 3 milhões, cento e poucos mil reais pela ProSul. Entendeu, pessoal? Então, eu medi isso daqui. Inclusive, eu até fiz um tracejado aqui, justamente para confirmar se era mais ou menos nessa região. Talvez seria, quem sabe, a via que fosse a solução para esse gargalo que a gente enfrenta até hoje em relação a esse trajeto da 376 com a 277, porque pela balsa não pode passar caminhão pesado. Passar caminhão aí acima de 26 toneladas já tem essa limitação. A ponte vai continuar com essa limitação, até porque senão iria provavelmente arrebentar com as vias tanto de Guaratuba quanto de Matinhos, assim como a própria PR-508, que é Alexandra Matinhos. Então a única solução que resta, imagino mesmo que seja, justamente de Garuva a, sei lá, a região de Paranaguá, vamos considerar aqui, né? Imagino que esteja ainda dentro do município de Paranaguá. Então, essa ligação provavelmente vai ser aí a mais importante que talvez o governo do Paraná resolva. Então, para todo mundo que sempre questiona, né, a solução em relação à da ponte é para outro universo, para o universo do agro, para o universo do Porto de Paranaguá, para esse universo rodoviário. E lembrando, o pessoal que é caminhoneiro aí, eles carregam boa parte do Brasil nas costas no que diz respeito a se os caminhoneiros pararem, a gente sabe o que acontece com o país, né? Então é realmente muito importante, e que bom que já está sendo estudado aí
essas alternativas que não pela PR-412, ou seja, pelas PRs, que é a 412, Ponte de Guaratuba, e também 508 e depois 277. Eu espero que esses estudos sejam concluídos até o final de 2026 e que logo, após a conclusão, os estudos ambientais sejam o mais rápido possível desenvolvidos, até porque a gente sabe que essa ligação da 277 com a 376, como já está, de certa forma, já suprimida aí a vegetação, então não imagino que será um problema, desde que tenha aí passa-fauna, que outras compensações ambientais sejam previstas e resolvidas aí. Mas eu espero que saia, sim, essa faixa, porque é realmente importantíssimo para nossa região e também para o complexo rodoviário do estado do Paraná como um todo, facilitando aí as questões para o agro, para os caminhoneiros e também, quem sabe, até barateando um pouco do preço final em relação aos produtos que chegam aqui para o Paraná. Beleza, pessoal? Então, um vídeo importante, informativo, um vídeo que eu tentei deixar o mais didático possível. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deixe seu like, inscreva-se no canal. Eu não vou ter tantas informações, justamente porque as informações que eu tenho, além disso, estão dentro dos documentos. Caso vocês queiram aí mais informações, basta voltar quando eu mostrei ali as PRs e também os documentos, pegar aí as informações para consultar lá no portal da transparência. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Really put up a fight, and now I'm losing sleep.